Você está preso em fogo estranho. 5 sinais divinos que revelam ação sobrenatural. Cuidado. Em uma pequena comunidade rural de Minas Gerais, Maria, uma mulher de 45 anos, se viu em meio a uma tempestade espiritualmente densa. O ar pulsava com murmúrios sobre doenças sem cura e líderes espirituais que falhavam em suas promessas de milagres. Todos os dias, Maria se ajoelhava na capela dedicada a São Miguel Arcanjo, um refúgio sagrado onde despejava suas intenções em fervorosas orações. Mas, ultimamente, um desassossego a acometia, como se forças invisíveis estivessem atacando o que ela mais prezava, sua fé. Foi em um desses momentos de desespero que 5 sinais divinos a atingiram como relâmpagos em um céu escuro. O primeiro era a fragilidade da fé alheia. Vez por outra, ela via seus vizinhos, outrora firmes, procederem em passos vacilantes, murmurando dúvidas. O segundo sinal era o silêncio ensurdecedor de Deus, uma ausência dolorosa em meio ao clamor da comunidade aflita. O terceiro revelava o aumento das doenças, com notícias de vidas sendo perdidas inexplicavelmente. O quarto era a ineficácia de certos líderes espirituais que, com a boca cheia de promessas, deixavam o povo na escuridão. Por último, o quinto sinal. Promessas vazias que ecoavam como um sino sem som, um chamado que não se concretizava. Determinado a buscar luz nesse cenário nebuloso, Maria convocou sua família e amigos para encontros de oração na capela. Aquela atmosfera de intercessão criava um manto espiritual, onde a intensidade das orações unia o coração da comunidade em um clamor coletivo e desesperado. Entre lágrimas, eles colocavam suas angústias diante de Deus, e Maria, abrindo as Escrituras, encontrou uma frase que irrompeu em seu ser. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquele dia fatídico, enquanto todos estavam reunidos na capela, uma tempestade se aproximou, trazendo raios e trovões que iluminavam o céu escuro. Ajoelhados, eles clamavam por proteção, e o clima pesado começava a mudar. Subitamente, um silêncio profundo invadiu o espaço. A luz natural foi substituída por uma intensidade sobrenatural. Uma luz intensa surgiu como uma cortina de fogo, capturando a atenção de todos. Era uma presença poderosa, como se São Miguel Arcanjo estivesse entre eles, trazendo uma promessa de intervenção. Maria se sentiu paralisada entre expectativa e temor. As dúvidas que a rodeavam, o medo das promessas não cumpridas, tudo isso pairava no ar. O que Deus estava querendo ensinar com tudo aquilo? Com o coração disparado, Maria clamou por um sinal claro que a guiasse. A tensão na capela era palpável e a atmosfera carregada de esperança e receio. O que estava prestes a acontecer poderia mudar não só sua vida, mas de toda a sua comunidade. O vento começou a soprar forte, como se as próprias folhas das árvores estivessem testemunhando aquele momento único. A luz na capela pulsava e todos os olhos estavam voltados para o altar. Continuavam de joelhos e os murmúrios de clamor se uniam em um acorde de fé. O que estava prestes a se revelar era algo que Maria jamais havia imaginado, mas que agora parecia inevitável. Nesse instante, um dos jovens da comunidade, Lucas, começou a tremer. Ele sempre foi conhecido por sua firmeza e fé inabalável, mas agora
A sombra de incertezas pairava sobre ele. Com um olhar que misturava medo e expectativa, Lucas levantou a voz. Irmãos, sinto uma força que me chama, como um sopro do Espírito Santo. Algo está prestes a acontecer. Precisamos ficar atentos. O som de sua voz rasgou o silêncio e todos se viraram para ele. Maria olhou para Lucas, o coração disparado. Ele sempre tinha uma conexão especial com Deus. Então, como se movidos por uma única vontade, eles começaram a entoar cânticos de louvor. As vozes se entrelaçavam em um hino de adoração que subia ao céu, como incenso agradável. A capela, antes tão carregada de angústia, agora ressoava com uma nova esperança, e a luz sobre o altar parecia dançar junto com eles. A presença espiritual se intensificou, tocando cada coração naquele espaço sagrado. Santo é o Senhor, Deus do universo. Eles cantavam, e a atmosfera se tornava cada vez mais elétrica. Cada acorde ecoava como um eco do céu, trazendo à lembrança promessas de restauração e cura. Maria sentiu os braços de Deus envolvendo todos, um manto de amor e proteção. Foi então que, em meio à adoração, uma singularidade aconteceu. A luz do altar começou a se concentrar em uma forma, quase como se uma figura angelical se materializasse diante deles. A sala entrou em um clamor novo, um misto de adoração e reverência, enquanto todos olhavam com os olhos arregalados. Maria, sem saber se via com seus olhos naturais ou espirituais, foi tomada por um calor profundo em seu coração. Maria! Uma voz profunda e suave ressoou, cortando a atmosfera, ressoando dentro dela. Era como uma segurança divina que envolvia seu ser. Não temas, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Você e todos aqui têm clamado por ajuda e suas orações chegaram até mim. A luz cresceu e uma paz inexplicável começou a dominar as almas aflitas. Os corações rancorosos começaram a se abrir e as dores e medos pareciam desvanecer na presença de algo maior. Maria fechou os olhos e deixou as lágrimas rolarem pelo seu rosto. Aquele momento era um vislumbre do celestial, um reforço de que Deus ainda estava em controle, mesmo quando as circunstâncias pareciam caóticas. A fé dela e de muitos ali estavam em um processo de renascimento. Mas antes que o vislumbre pudesse se consolidar, a luz começou a se dissipar e a voz ecoou novamente. Mas o verdadeiro teste está por vir. Prepare-se, pois provações inesperadas estão à porta. Quando chegarem, lembre-se das promessas que aqui foram feitas. A mensagem a atingiu como uma onda. O que significava isso para eles? O que estavam prestes a enfrentar? Maria sabia que aquela chamada não era apenas uma expressão de esperança, mas também um aviso. Ela olhou para o rosto dos amigos e familiares ao seu redor, percebendo que a fé deles seria desafiada como nunca antes. Com a luz diminuindo, o silêncio e a incerteza do futuro voltaram. Maria não podia ignorar aquela advertência, o que o Senhor estava preparando e como eles poderiam se manter firmes. A pergunta ardia em seu coração, e ela sabia que a jornada estava longe de acabar. O silêncio que pairou sobre a capela era pesado, denso como um manto. Os rostos, ainda iluminados pelo brilho que se dissipava, mostravam uma mescla de assombro e temor. Maria sentiu o coração acelerar novamente ao pensar nas palavras que ecoavam na sua mente. Provações inesperadas estão à porta. O que isso significava para eles? Como poderiam permanecer firmes em meio aos desafios que poderiam surgir? As horas passaram, trazendo consigo a suave penumbra da noite. No entanto, o clima na capela era de uma expectativa febril. Os olhares se cruzavam, e a tensão da incerteza pulsava no coração de cada indivíduo. Foi então que Lucas, com seu espírito inquieto, levantou-se novamente. Não podemos permitir que o medo nos domine, ele exclamou, os olhos brilhando de determinação.
Precisamos nos fortalecer uns aos outros. O Senhor nos falou de promessas e elas são maiores que nossas dúvidas. Maria sentiu um impulso de fé enraizar-se dentro dela. As palavras de Lucas acenderam uma centelha de coragem. Ela se levantou. Sim, devemos clamar mais forte. Devemos nos unir e buscar a presença do Senhor. Com um gesto confiante, ela começou a entoar um novo cântico, e rapidamente os outros se juntaram a ela. A música ecoou pela capela, enquanto as vozes se entrelaçavam em um canto coletivo de adoração. Mesmo quando a tempestade vier, permaneceremos de pé, com a certeza de que em Ti estamos seguros. As palavras se erguiam como uma declaração de fé, uma muralha contra quaisquer incertezas. A conexão entre eles era palpável, como se um laço invisível os unisse em uma só oração. Mas no fundo de seu ser, Maria sabia que o teste estava apenas começando. Uma inquietação a percorreu. O que seriam essas provações? Haveria um novo desafio na vizinhança? Um sentimento de urgência fez sua alma inquietar. E logo, um clamor involuntário surgiu de seus lábios. Senhor, revela-nos a verdade. Prepara-nos para o que está por vir. Nesse instante, a luz fraca da capela começou a cintilar, como se respondesse a seu chamado. Uma nova presença pairou ali, mais intensa e conhecida. Poderia ser uma resposta às suas súplicas. A atmosfera se tornava eletricamente carregada. As correntes de fé estavam ativas. Lucas, percebendo a mudança, virou-se para a congregação e exclamou: Olhem, o Senhor está respondendo. Todos seguiram seu olhar, e no fundo do altar, uma aura resplendente começou a se formar novamente. A mesma luz que antes havia se dissipado agora parecia pulsar como um coração divino. A expectação nas faces rapidamente se transformou em adoração entusiástica. Foi então que, entre a luz vibrante, surgiu uma imagem, uma figura envolta em esplendor. Silhuetas de anjos pareciam se mover ao redor, saudando a congregação com uma mensagem de esperança. Estes são os tempos de provações, mas também de glória. As palavras foram ditas, não em forma de som, mas em um entendimento profundo que brotou nos corações de cada um. Era como se a própria essência da fé se manifestasse, prometendo proteção e coragem. Maria, com lágrimas de emoção escorrendo pelo rosto, sentiu um novo vigor, a certeza de que, mesmo em meio aos desafios, a luz de Deus guiaria seus passos era um consolo inestimável. Mas o que mais estaria reservado a eles? Os desafios viriam, mas com essa presença, eles poderiam enfrentá-los juntos. Ela percebeu que a verdadeira força não estava apenas em si, mas na unidade daquela comunidade. Foi nesse momento que uma pergunta se destacou em sua mente. Estamos prontos para enfrentar o que vem, mas até onde isso nos levará? As vozes se uniram em um clamor fervoroso e determinado. A capela se encheu de vida, cada batida de fé ecoando nas paredes de pedra. As chamas da esperança haviam sido acesas, mas Maria sabia que o caminho à frente guardava mais desafios, um teste muito mais profundo. A promessa de um novo amanhecer estava na esquina, mas que tipo de ameaças e bênçãos viriam a seguir? A luz que irradiava do altar começou a se expandir, envolvendo todos na capela em um abraço caloroso e reconfortante. As vozes, antes incertas, agora se tornavam uma sinfonia celestial, elevando cada coração cansado e inquieto. Maria sentiu, em seu íntimo, uma onda de encorajamento. Aquela presença era mais do que um sinal, era um lembrete de que não estavam sozinhos. Os anjos pareciam flutuar, como se dançassem ao ritmo da adoração coletiva. A atmosfera estava impregnada de expectativa e esperança, e Maria se questionava: quais serão nossas provações? O que o Senhor está preparando para nós? Em sua mente, imagens de desafios surgiam, mas também vislumbres de vitórias gloriosas.
Havia uma dualidade na jornada da fé, e eles precisavam estar prontos para cada um dos lados. Lucas, notando as reações de seus amigos, levantou a mão e fez um sinal para que todos se calassem por um momento. O silêncio desceu como um manto suave, e com isso, um sussurro divino rompeu a quietude. Vocês, juntos, são mais que vencedores. Este fogo que se aproxima não é para destruir, mas para purificar. Cada chama traz uma lição, cada prova, uma fortaleza. Maria sentiu o peso de cada palavra. O Senhor estava se comunicando de maneira clara. Não se tratava apenas de enfrentar dificuldades, mas de entender o propósito por trás delas. Poderia a dor e a luta se transformarem em oportunidades de crescer? O que Deus estava moldando em sua vida e na vida da sua comunidade? O grupo começou a se conectar com essa verdade. Entre sussurros e murmúrios de fé, algumas pessoas se levantaram, movidas pelo Espírito. Nós seremos moldados, disse um deles. A nossa fé será maior, afirmou outro. Dentro da capela, a determinação crescia a cada respiração. As vozes, antes tímidas, agora ressoavam firmes, declarando que estavam prontos para o que viesse. Foi quando o altar brilhara ainda mais intensamente, e um pequeno grupo de crianças começou a dançar, suas risadas ecoando por toda a capela. A inocência e a alegria delas eram como a luz que quebrava qualquer sombra. Maria observou, com o coração aquecido. As crianças tinham a fé simples que muitas vezes se perdia na idade adulta. Elas lembravam a todos que, independente do que estava por vir, a alegria do Senhor seria a força deles. Mas, no fundo, a inquietação permanecia. Maria se lembrou de que as palavras provações inesperadas ainda estavam ali, pululando em sua mente. É essencial que estejamos alerta e unidos, pensou. Precisamos vigiar e orar, pois o inimigo não se alegra ao ver a luz entre nós. Nesse ínterim, uma sombra rapidamente atravessou a porta da capela. Era como se um alerta tivesse sido acionado. O murmúrio de adoração diminuiu, e a energia tocante começou a se transformar em tensão. Os rostos, antes animados, agora mostravam preocupação e uma pitada de medo. O que ou quem estava ali? A luz ainda brilhava, mas havia algo que não se encaixava. Maria olhou para Lucas, confusa e apreensiva. Estamos prontos para o que está por vir, mas a presença dessa escuridão pode ser um sinal que precisamos entender. Uma inquietação tomou conta dela. E com um sussurro que ecoou em seu coração, ela fez uma oração silenciosa. Senhor, ilumine-nos, prepare-nos para ver além do que é visível. O que essa sombra significa para nós? O espírito de expectativa se tornava palpável novamente, como um fio tênue que conectava tudo. E assim, no meio da luz e da sombra, a fé estava prestes a ser testada de maneiras que nenhum deles podia imaginar. O que aquela presença estranha traria? Quais seriam as respostas que o céu revelaria? A tensão na capela era apenas o início. O que uma nova era de desafios e glórias os aguardava? O clima na capela estava tenso. O brilho do altar, antes intenso e acolhedor, começou a oscilar, como se hesitasse entre a luz e a escuridão. Os rostos dos fiéis, que antes transbordavam alegria e esperança, agora refletiam uma mistura de curiosidade e medo. Maria, sentindo a palpitação acelerada em seu coração, travou os olhos na sombra que se aproximava. Ela percebeu que os murmúrios de adoração se calavam gradualmente, dando espaço a um silêncio opressivo. Por um momento, a capela parecia congelada no tempo. A única coisa que se ouvia era a respiração tensa de cada um ali presente. Maria fechou os olhos e, em um ato de fé, se concentrou na presença divina que ainda pulsava no espaço. Senhor, dá-nos coragem, pensou. Lucas, sentindo a mesma inquietação, tomou a iniciativa. Ele se virou para o grupo e, com a voz firme, declarou: Não temos que temer.
A luz que temos em nós é maior do que qualquer sombra que se aproxime. Vamos manter nossa fé firme. Suas palavras reverberaram pela capela como um eco restaurador, e alguns começaram a acenar em concordância, buscando força uns nos outros. Enquanto isso, a sombra, que antes era uma mera presença estranha, passou a revelar detalhes. Era uma figura alta, envolta em um manto escuro, e seus olhos pareciam brilhar com uma intensidade inquietante. Maria não conseguia desviar o olhar. Seu coração disparava, mas ao mesmo tempo, uma paz inexplicável começava a envolvê-la. "Quem é você?" perguntou uma voz firme, quebrando o silêncio que pairava. Era um dos líderes da congregação. A figura hesitou por um momento, como se a pergunta tivesse encontrado algum tipo de ressonância dentro dela. "Sou apenas uma mensageira", respondeu em um tom suave, que contrastava com sua aparência sombria. Por muito tempo, vi os corações se tornarem frios e distantes. Vejo agora que há um fogo crescente entre vocês, e isso não pode ser ignorado. Maria sentiu uma onda de entendimento ao ouvir aquelas palavras. Era verdade. O calor da adoração, agora emaranhado com a tensão, parecia acender ainda mais a chama dentro de cada um. Cada coração presente estava lutando contra a apatia que muitas vezes os cercava. E o que aquele espírito obscuro trazia? Era um convite à batalha, um lembrete de que a fé não é apenas um estado de ser, mas uma ação ativa. "Estamos prontos para resistir e lutar", gritou Maria, impulsionada por uma força interior desconhecida. Aquelas palavras ecoaram na mente de todos. De repente, a música começou a fluir novamente de um violão no fundo da capela, criando um ambiente que misturava adoração e resistência. Os rostos, que antes estavam receosos, agora estavam se voltando uns para os outros em um reconhecimento silencioso. Eles estavam juntos. E todos começaram a cantar, suas vozes subindo em uma onda poderosa, empurrando a sombra para trás, longe de seu espaço sagrado. A presença sombria começou a hesitar, e Maria entendeu que aquela luta era muito mais do que uma batalha física. Era uma luta pela alma da congregação. Mas, enquanto a luz parecia prevalecer, novas vozes começaram a sussurrar. "O que você está disposto a sacrificar?" Perguntas penetrantes flutuavam no ar, ensaiando um novo dilema profundo. O clima de esperança ainda estava presente, mas a dúvida anunciava que a jornada de fé os levava a um novo ponto. Aquela abordagem do inimigo, quase como um teste espiritual, os impulsionava a refletir sobre sua missão. Qual era o preço da fé verdadeira? O que significava se unir em um propósito maior? Maria olhou para Lucas. Seu olhar estava cheio de determinação. Eles estavam prestes a entrar em uma dimensão de desafios e resistência. E naquele momento, a capela se tornou um campo de batalha espiritual. O que aquela entidade obscurecia e quais seriam as questões que ainda precisavam ser enfrentadas? A luz e a sombra estavam agora entrelaçadas em um embate significativo, e a história estava apenas começando. O canto havia preenchido a capela como uma onda poderosa. A melodia, antes solene, agora vibrava com uma energia incontrolável. Maria e Lucas, com seus olhos fixos na figura sombria, sentiam uma mistura de temor e expectativa. Era como se cada nota estivesse deslizando para fora de suas almas, decidida a enfrentar a escuridão que ameaçava a união deles. "Preparem-se", gritou Lucas, levantando os punhos ao céu. "Que cada um de nós demonstre sua fé neste momento." Maria sentiu seu espírito se aquecer e uma força desconhecida começou a fluir através dela. A música agora parecia conduzir cada coração, encorajando-os a erguer as vozes em um clamor coletivo. Com o eco do cântico reverberando pelas paredes, a figura escura começou a se contorcer. Seus olhos brilhavam com um antagonismo quase palpável.
Mas havia algo mais. Era como se aquela entidade estivesse dividida, lutando contra o que a luz representava. Vocês acham que sua adoração pode me repelir? A voz da sombra cortou o canto como um gélido vento cortante, mas não conseguiu silenciar a congregação. Eles continuaram a cantar mais alto, mais forte, como um coro de guerreiros espirituais. Maria percebeu que aquela luta não era apenas dela, mas de todos. Cada pessoa ali estava pronta para lutar pela sua fé. Enquanto o som continuava, palavras de coragem começaram a fluir de seus lábios, sem que elas nem se dessem conta. A presença de Deus é minha força, seu amor me sustenta. Cada declaração era um ataque à sombra, uma declaração que ecoava por todo o ambiente. E cada vez que a voz da congregação se elevava, a sombra parecia hesitar um pouco mais, como se estivesse perdendo a batalha. Maria fechou os olhos novamente, permitindo-se entrar em um estado de oração. Senhor, que a tua luz brilhe ainda mais forte, que neste espaço minha fé seja um testemunho do teu poder. Ela não sabia o que aconteceria a seguir, mas sentia que a resposta de Deus estava se aproximando. Subitamente, um ventinho suave começou a soprar pela capela, dançando nos cabelos e em seus rostos. Era um sinal de mudança, um desvio da tensão que carregavam. Maria sentiu seus olhos se abrirem com um novo propósito. Os murmúrios da sombra estavam se apagando. As trevas estavam perdendo seu poder. Mas mesmo no meio da vitória crescente, uma pergunta pairava no ar. O que realmente estão dispostos a sacrificar? A frase ecoou na mente de Maria, desafiando-a a refletir. Há muito tempo, ela nutria expectativas sobre sua fé. Um questionamento sutil, mas impactante, que encorajava cada um a avaliar o valor de sua devoção. O olhar de Maria encontrou novamente o de Lucas. Sem precisar dizer uma palavra, ambos sabiam o que estava em jogo. Eles não estavam sozinhos naquela luta. Havia uma comunidade inteira lutando com eles. E juntos começavam a perceber que a verdadeira essência da fé não estava apenas em momentos de adoração, mas em decisões diárias que moldavam o caráter de cada um. Em meio às vozes que cantavam, um novo som começou a surgir, como um arrepio distante de tempestade. Era uma harmoniosa serenata que parecia misturar-se com a música triunfante. O ar, pesado antes, agora vibrava com uma expectativa mística. A batalha está longe de acabar. Uma sussurrante voz ressoou no fundo de suas consciências. As sombras poderiam ter recuado, mas uma nova onda de desafios estava chegando, trazendo à tona o verdadeiro teste da fé. Maria sentiu seu coração acelerar novamente. O que mais viria? O que mais estava por trás da escuridão que enfrentavam? E, principalmente, o que cada um deles estava disposto a dar para permanecer firme na luz? As perguntas flutuavam como nuvens escuras em um céu iluminado. Havia um caminho tortuoso à frente e uma nova batalha aguardava. Como seriam capazes de atravessar o que ainda estava por vir? O que se seguiu foi como um sopro divino, um momento em que o tempo pareceu parar. As vozes da congregação estavam fervilhando e a combinação de adoração e fé criava uma atmosfera elétrica. Maria podia sentir a força daquela oração coletiva energizando cada fibra do seu ser. O vento suave que entrava pela capela parecia pulsar, como se estivesse respondendo às súplicas e declarações de fé. «Olha!» exclamou Lucas, apontando para a figura escura que agora se contorcia de maneira mais frenética. As sombras ao redor pareciam desvanecer como tinta dissolvendo em água. Mas a luta não havia terminado. A visão ostentava um desafio ainda maior, uma treva que, embora debilitada, não se rendia facilmente. «Por que vocês persistem?» A sombra gritou, agora com um tom de desespero. «Só são humanos, fraquezas a milhas de distância». Mas as palavras dela não ressoavam mais.
estavam se perdendo na força crescente da adoração. Era como se cada nota de música, cada clamor, trajasse o coração daquelas pessoas com uma armadura invisível. A luz dentro da capela intensificava-se, irradiando de cada um dos presentes. Era uma luz que não vinha apenas do teto, mas da união deles. Maria percebeu que cada um carregava a essência divina, refletindo um brilho que desafiava a escuridão. Enquanto a batalha espiritual se desenrolava, Maria começou a sentir uma conexão mais profunda com aqueles ao seu redor. Olhando para as expressões de luta e determinação nos rostos de seus irmãos e irmãs, fazia-se evidente que ali estava um corpo, um só propósito. Ela lembrou-se de como Jesus falava sobre a comunhão entre os crentes. Esse era um momento vivo dessa verdade. Num instante de clareza, Maria entendeu. Sacrificar-se significava mais do que apenas renunciar a algo pessoal. Era também entregar-se ao coletivo, abraçar a vulnerabilidade por amor aos outros e a promessa de Deus. Uma onda de esperança a envolveu, e uma nova confiança começou a brotar dentro dela. A sombra, percebendo que estava perdendo o domínio, lançou uma última investida. Eu conheço seus segredos. Vocês não estão livres, ecoou, tentando atingir os pontos fracos da congregação. Os murmúrios tomaram o ar, incertezas e medos começaram a surgir. Maria percebeu o impacto das palavras. Ela olhou para Lucas novamente, compreendendo que a verdadeira batalha não era somente contra aquela entidade, mas também contra a dúvida e a mentira que podem habitar nos corações. A soma de nossas fraquezas não define nosso valor. Maria gritou em resposta, com uma ousadia que a surpreendeu. O amor de Deus é maior. Ele nos faz fortes. Não nos deixaremos sucumbir. A congregação começou a ecoar suas palavras, renovando o fervor que antes ressoava. Os olhos da sombra se arregalaram e um tremor percorreu seu corpo. Havia algo diferente no ar. Não só as palavras encorajadoras, mas uma nova determinação resplandecente refletida em cada rosto. Aquela unidade estava se tornando uma barreira contra as trevas. A música foi ganhando volume, quase como se as notas se transformassem em flechas disparadas contra a escuridão. As vozes fluíam e a fé coletiva estava formando um escudo. Maria sentiu lágrimas de alegria em seus olhos, reflexos de um amor que estava apenas começando a se manifestar. Mas então a sombra gritou com uma intensidade aterradora, sua voz agora se misturando a um lamento profundo. Você não entende, algo ainda está por vir, algo muito pior. Maria prendeu a respiração. O que significava isso? O que mais tinha pela frente? Com os corações acelerados e a fé em ascensão, ela sabia que agora se tornara um catalisador de transformação. Seria capaz de conduzir seus irmãos nessa jornada? As perguntas que antes eram de dúvida agora se tornaram um clamor de esperança. Com cada pulso de adoração que ressoava, uma nova verdade emergia. Estavam prontos para a próxima fase da batalha, mas o que viriam a descobrir? O eco da sombra ainda soava, e novas revelações aguardavam nas sombras da escuridão. O eco da sombra reverberou na capela, criando ondas de inquietação entre os presentes. Maria, percebendo a tensão, respirou fundo. Não podemos deixar que o medo nos controle, pensou, cheia de convicção. Com os olhos fixos na escuridão que tremia à frente, ela se lembrou de como a fé pode transformar a fragilidade em força e a incerteza em esperança. A música aumentou de intensidade, quase clamando por uma resposta. As vozes da congregação estavam unidas em um só clamor, um hino à coragem e à luz. O ar estava vibrante e Maria começou a visualizar uma luz que brotava do fundo de seu ser, superando qualquer sombra que ousasse se aproximar. Deus está conosco, sussurrou cheia de fervor. Lucas, ao seu lado, levantou os braços e começou a orar em voz alta. Nós não cedemos, nós somos mais do que conquistadores.
As palavras dele pulsavam como um mantra. A congregação, inspirada por aquela ousadia, começou a repetir. Dessa forma, cada declaração de fé acendia uma chama. As sombras à frente recuavam lentamente, como se temessem o calor da adoração. Mas a sombra, percebendo a mudança, contorceu-se em um último desespero. Vocês não sabem o que estão enfrentando. A luz é apenas um engano. O verdadeiro desafio os aguarda fora destas paredes. Com isso, palavras mais sombrias começaram a infundir o ar. Maria sentiu o gelo da dúvida tomar conta de sua mente. Neste instante, ela compreendeu que, para vencer a batalha, era preciso também enfrentar o que estava por vir, não apenas o que estava ali. Olhando para os olhos de Lucas, viu nele o reflexo de sua própria luta. Aquele desafio não era apenas coletivo, ele era pessoal. A luta individual se tornava uma parte da grande batalha e cada um deles carregava sua própria história. Uma onda de emoção a invadiu. O amor de Deus nos une e a sua verdade nos liberta. A exaltação tomou conta de sua voz, e mais uma vez a congregação ecoou, entoando palavras de coragem. Maria percebeu que, mesmo diante das incertezas, o papel deles era se manter firmes e lutar com a fé. Vocês estão preparados para o que vem a seguir? A voz da sombra ressoava como um trovão, mas não conseguiu quebrar o espírito deles. Em vez disso, Maria levantou a cabeça, sentindo-se mais forte a cada momento. Sim, estamos, respondeu, sua voz carregada de poder. A música agora assumia um tom triunfante e a luz que irradiava de cada fiel se intensificou, iluminando a capela com uma claridade que desafiava a própria escuridão. Maria se sentiu como um farol, uma luz guiando seus companheiros e iluminando o caminho. Era um desafio e todos estavam prontos. Eles eram um exército de fé, prontos para enfrentar o que transpareceria. Quando a música atingiu seu auge, a figura da sombra parecia tremer e, em um movimento rápido, desapareceu em uma nuvem de sombras, deixando um silêncio breve, mas carregado de promessa. Maria sentiu uma onda de paz e um novo tom começou a se formar entre a congregação. Você sentiu isso? Lucas perguntou com os olhos brilhando. Há algo que está prestes a acontecer. O murmurinho ao redor cresceu. Esperança, expectativa e um leve medo formaram um novo misto de emoções. Maria então baixou a voz e, em um tom suave, compartilhou com seus irmãos. Temos um chamado maior, o que a sombra mencionou. O que será que está além deste momento? Estamos prontos para descobrir a verdade? Os rostos ao seu redor refletiam a mistura de determinação e apreensão. Todos pareciam perceber que, enquanto a luta contra a escuridão parecia distante, o verdadeiro desafio poderia estar apenas começando. Maria sentiu seu coração acelerar. Era o momento de se unir ainda mais. Seria esse o primeiro passo em direção a um novo entendimento da fé. A paz que antes dominou a capela, agora se misturava a uma curiosidade. O que mais estava a caminho? O silêncio prometia mais revelações pela frente, e Maria sabia que precisavam estar preparados. O vento soprava suavemente do lado de fora, quase como se a natureza estivesse esperando ansiosamente o desenrolar dos eventos dentro da capela. O silêncio profundo permitiu que cada um pudesse ouvir claramente os próprios pensamentos. Maria, em meio a essa quietude, percebeu que algo extraordinário estava prestes a acontecer. As palavras da sombra ainda ecoavam em sua mente como um aviso entrelaçado com um desafio. O que está além deste momento? Ela sussurrou para si mesma. A ideia de um novo entendimento a intrigava e, ao mesmo tempo, a instigava. Poderia haver um plano divino que ela ainda não conseguia ver? Ao seu redor, o espírito de expectativa crescia, palpável como o aroma de flores na primavera. Lucas, percebendo a hesitação em Maria, se aproximou e sussurrou. A sensação está mudando.
O que você sente? Maria olhou bem nos olhos dele. A conexão que tinham ali, aquele segundo, parecia selar um pacto de coragem e imaginação. Sinto que tudo está se preparando para algo maior, respondeu com a voz firme, mas cheia de vibrações emocionais. Repentinamente, o chão sob seus pés começou a vibrar levemente, como se a própria terra estivesse se afinando para uma nova melodia. Os fiéis entraram em um estado de alerta. Murmúrios se intensificaram e alguns começaram a trocar olhares de curiosidade e medo. O ar estava carregado de uma energia indescritível que parecia atravessar a todos, ligando corações e espíritos. A música sutil da capela começou a mudar mais uma vez. Era como se as notas estivessem dançando em torno deles, como um chamado divino. Maria sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo e, instintivamente, colocou as mãos sobre o coração. Cada batida parecia sincronizar com a ressonância do canto coletivo. Ali, unida aos demais, ela sentia a força da comunidade pulsar como o ritmo de uma adoração fervorosa. "Deus está aqui!" gritou um homem do fundo da capela, e de imediato um coro de amém e aleluia seguiu-se, ecoando por toda a sala. A devoção ardente alimentava a confiança. Ninguém poderia negar que algo sobrenatural se manifestava mesmo na incerteza. Essa era a beleza da fé. Acreditar mesmo quando não se pode ver. A intensidade vibrante se acentuou. Os rostos dos presentes brilhavam com um brilho quase etéreo. "Olhem!" exclamou Lucas apontando para o altar. Uma luz suave começou a emanar de uma imagem religiosa em destaque, aquecendo o ambiente ao redor e transformando o espaço sagrado em uma bolha de amor e esperança. Um arrepio subiu pela coluna de Maria. Essa era a confirmação de que a sombra havia sido apenas um teste, uma forma de prová-los. Os desafios eram importantes para fortalecê-los, para que eles pudessem perceber a luz que já existia dentro deles. E enquanto a luz crescia, algo mais se fez evidente. Havia uma escolha a ser feita. "O que iremos fazer agora?" Maria perguntou, olhando diretamente para Lucas e seus amigos. As palavras da sombra ainda ecoavam em sua mente. Missões maiores estavam à sua espera fora das paredes da capela. E o que Deus tinha reservado para eles? Enquanto pensava sobre isso, uma porta secreta atrás do altar se abriu lentamente, revelando um caminho escuro que levava para fora da visibilidade. Todos sentiram um arrepio por dentro. O que estaria aguardando do outro lado? O coração de Maria palpitava com a mistura de temor e expectativa. Eles poderiam se deparar com a verdadeira batalha que a sombra havia mencionado. Queridos irmãos e irmãs, estavam eles prontos para tomar a coragem necessária e avançar, ou deixariam que o medo os conseguisse novamente? O chamado que ecoava na capela não era apenas para enfrentar as sombras, mas para descobrir as verdades que lhes aguardavam. Caminhos novos, revelações e, quem sabe, até milagres extraordinários estavam prestes a ser desvendados. O que aconteceu na próxima esquina da fé? Maria respirou fundo e olhou para os companheiros ao seu lado. A decisão estava em suas mãos. A luz que preenchia a capela parecia estar se intensificando. Um sinal divino de que o momento de confrontar as sombras finalmente havia chegado. Maria sentiu seu coração acelerar enquanto observava o caminho escuro que se desenrolava diante dela. A presença do Senhor era palpável, e a certeza de que Ele estava com eles trazia uma paz que ultrapassava todo o entendimento. "Estamos prontos", disse Maria, virando-se para Lucas e os outros. "Deus nos chamou para sair dessa capela e enfrentar o que está além." As palavras dela soaram como um chamado à ação e ecoaram entre os presentes. Olhares de determinação começaram a surgir, e a atmosfera de medo se transformou em um fervor sagrado.
Lucas, com um brilho resoluto em seus olhos, levantou a voz. Se estamos unidos, podemos enfrentar qualquer coisa. A luz que temos em nós é mais forte do que qualquer escuridão. A multidão respondeu com um grito de aprovação, um clamor que ecoava como um convite à coragem. Enquanto atravessavam a porta secreta, o grupo sentiu um arrepio percorrer suas espinhas, mas ao mesmo tempo havia uma expectativa vibrante no ar. As sombras que outrora se ocultavam pareciam recuar, reconhecendo a força da fé unida deles. Cada passo foi sustentado por um desejo ardente de descobrir a verdade que se escondia além. Assim que entraram, foram recebidos por um novo ambiente, um espaço amplo e iluminado de forma sobrenatural. Era como se uma cortina celestial estivesse sendo levantada, revelando uma nova dimensão. Flores vibrantes e cores que nunca haviam visto antes cercavam o caminho, como se cada elemento estivesse testemunhando a coragem deles. Maria sorriu ao perceber que a jornada estava longe de ser sombria. Aquilo era uma manifestação da beleza do Criador. Mas então, uma voz profunda ecoou através do ar, interrompendo a admiração. Desafios virão, e vossas verdadeiras fraquezas serão expostas. O som reverberou como um trovão, e os rostos dos presentes se tornaram uma mistura de expectativa e apreensão. Maria sentiu seu estômago revirar. Quais seriam essas fraquezas? Mas lembrem-se, continuou a voz, cada fraqueza pode se tornar uma força se vocês se unirem e se apoiarem mutuamente. Um fervor renovado tomou conta do grupo. Sabiam que a jornada estava apenas começando, e agora era a hora de cultivar a força que Deus lhes dera. Vamos seguir. Com coragem enfrentaremos tudo o que vier, gritou Lucas, e a declaração reverberou entre todos, acendendo a faísca de ação. Maria avançou, o coração cheio da certeza de que mesmo diante das dificuldades, eles eram mais que vencedores. Enquanto caminhavam, o chão começava a vibrar novamente, mas agora, em vez de medo, era uma onda de antecipação. As preces e os louvores que haviam entoado na capela ainda ressoavam em seus corações. De repente, a luz diante deles se intensificou, fazendo com que todos parassem em adoração. Uma visão gloriosa se apresentou, a figura de São Miguel Arcanjo, envolta em luz, com uma espada reluzente, pronta para protegê-los. Coragem, meu povo! Exclamou ele, a voz ecoando com autoridade e amor. Deus está com vocês e a vitória já é garantida. Maria sentiu lágrimas de alegria escorrerem pelo seu rosto. E agora, ao invés da sombra, havia valor, proteção e esperança na figura sagrada diante deles. Eles estavam acompanhados por um guerreiro celestial, e a certeza de que não estavam sozinhos os encorajou mais uma vez. Estamos prontos para o que está por vir, gritou Maria, sentindo a força da unidade pulsar em seus peitos. E como um só ser, a congregação começou a cantar, a melodia elevando-se em um hino de adoração que enchia o espaço. Enquanto a luz e o canto se entrelaçavam, as sombras que antes rodeavam a capela quebravam-se, dissipando-se diante da determinação deles. E em meio a essa renovação espiritual, cada um começou a reconhecer suas próprias fraquezas e a abri-las ao Senhor, transformando-as em força. O brilho na capela tornou-se cada vez mais forte e a presença divina era inegável. Maria percebeu que a jornada de fé nunca seria isenta de provações, mas que cada uma delas era uma oportunidade para se fortalecer e crescer, não apenas individualmente, mas como comunidade. Naqueles momentos, o verdadeiro significado de onde dois ou mais estiverem reunidos, lá estarei eu, se tornara uma realidade viva. E naquele instante decisivo, um novo amanhecer surgiu. Maria e seus amigos, agora cheios de coragem e amor, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, sabendo que a luz de Deus os guiava em cada passo.
Juntos, eles tinham a certeza de que a história de fé que acabavam de iniciar seria poderosa, transformadora e eternamente marcada pela presença do Senhor. No fundo do coração, Maria sabia que estavam prontos para levar essa mensagem ao mundo, um sinal de que, apesar das lutas, a fé prevaleceria e a luz nunca deixaria de brilhar. E assim, olhando para o horizonte iluminado, ela sentiu um desejo ardente de compartilhar essa verdade com todos os que ainda estavam inexplorados nas sombras. Queridos irmãos, se você se sentiu inspirado por esta jornada de fé, não perca a oportunidade de se conectar mais conosco. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que fortalecerão seu espírito. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Isso faz toda a diferença. Nos comentários, compartilhe suas reações e testemunhos sobre como esta história tocou seu coração e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Juntos, podemos espalhar a luz e a esperança, transformando vidas com o poder da fé.